Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes missionários vão avante, a serviço do reino. A paz do Senhor, a igreja. Só quem está alegre diga glória a Deus. Eu quero nessa feita ser grato ao meu Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede. Oportunidade essa única e singular, no qual estou vendo o cumprimento de uma das muitas promessas que o Senhor Deus tem nos feito. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida dos amigos que aqui estão, pregadores do nosso estado, fora do estado, um dos grandes pregadores, referência do estado do Pará, pastor Ismar Miranda. Sou grato a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Adão Santos. Pastor Adão Santos, sem nenhuma demagogia, estou muito grato a Deus em lhe conhecer pessoalmente. Para mim é um sonho realizado. Que Deus os abençoe, cada cantor, pregador que está conosco essa noite. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da caravana que está conosco, que nos acompanhou desde Tucumã. Diácono Vanderlei, sua esposa, o diácono que está ali também juntamente com a sua esposa, irmã Dorinha, missionária, pregadora da palavra de Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, aquela linda senhora que está ali. Faça assim com a mão, meu amor. E juntamente com as minhas 3 filhas que estão ali. Louva a Deus, a gente saiu de casa hoje 3 da tarde, 1h30 da tarde, chegamos aqui, era 4h45, já quase às 15 horas da tarde. Louva a Deus porque o Senhor nos trouxe em segurança. Queridos, quantos podem estar de pé para fazermos menção da palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 14. Gênesis capítulo 21, versículo 14 da palavra do Senhor nosso Deus. Quero fazer menção dos nossos líderes, dos nossos presidentes, pastor Luiz Menezes, presidente do campo de Tucumã, e o nosso pastor da convenção da Comiadepá, pastor Gilberto Marques. Um forte abraço aos irmãos que estão nos assistindo do nosso campo de Tucumã, Assembleia de Deus Missão, estão nos assistindo agora e orando para que o Senhor Deus venha nos conceder uma palavra para estar trazendo ao coração da sua igreja. Um forte abraço. Quantos encontraram o texto sagrado, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também deu o menino, despediu-a, e ela se foi andando errante pelo deserto. Repita comigo: Agar. Mais alto: Agar. Não, só quem já jantou e vai merendar depois do culto, diga Agar. E as lições do deserto. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, redobre a sua atenção, pois eu quero consolidar uma palavra ao nosso coração esta noite. Prometo não me demorar. Quando abro a minha Bíblia no livro do Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14, nós percebemos que o texto está fazendo menção de Agar, a escrava, a serva egípcia. Agar entra na história da família patriarcal, no período em que Abraão desce ao Egito para escapar da fome. Ali, Agar é comprada e é entregue para Sara, para que fosse sua serva. Como todos nós sabemos, Deus havia prometido que por meio de Abraão e de Sara, Ele levantaria uma nação incontável, como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. Pois bem, havia uns desafios a serem enfrentados. Quando nós olhamos para a história, vamos ver que Abraão era homem adiantado em idade. A sua esposa, Sara, também adiantada em idade. Como se não bastasse, Sara possuía um ventre infrutífero, um ventre estéril. Sara começa a olhar para as suas debilidades, os seus desafios,
e ela começa a olhar para o campo das impossibilidades, e dentro dos muitos questionamentos particulares, surge a ideia. Ela chama Abraão e apresenta-lhe a sua serva, para que esta coabitasse com ele gerasse filhos. Isto é muito sério. Por quê, pastor? Porque Agar na verdade era serva, na verdade Agar era escrava, e como serva, como escrava, ela não podia contender com o desejo de sua senhora, ela não podia desobedecer à ordenança de sua senhora. A Bíblia vai nos fazer entender que Agar é envolvida em uma situação alheia à sua própria vontade, alheia ao seu próprio querer. Nunca foi da vontade de Sara coabitar com Abraão, nunca foi da vontade de Sara tornar-se mulher de Abraão. Porém, o texto bíblico vai nos dizer que mesmo não sendo da vontade de Agar, ela vai realizar a vontade da sua senhora, ela vai fazer a vontade da sua senhora, ela vai ceder o seu ventre para gerar filhos a Abraão e a Sara, ela vai ceder o seu corpo e tornar-se barriga de aluguel, para haver cumprido um desejo que não era o seu, para haver realizado um sonho que não era o seu. Pois bem, a Bíblia vai dizer que ao cabo de anos, Agar vai gerar um filho, e acontece o fato que todos nós conhecemos. Ela foge para o Egito, no livro do Gênesis capítulo 16, e ela retorna porque o anjo assim lhe ordena, e ao chegar na casa de Abraão, ela testifica de tudo o que lhe aconteceu, e de como o anjo lhe ordenou a retornar à sua casa. Com o passar do tempo, ela vai gerar o seu filho, vai dar à luz ao seu filho, e vai pôr o nome de Ismael. A Bíblia Sagrada vai dizer que com o passar dos anos, Deus vai cumprir cabalmente a promessa que fizera a Abraão, e a Sara também vai dar à luz a um filho, e vai pôr o seu nome de Isaque. A Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis capítulo 21, que ao 8º dia Isaque é circuncidado, e com o passar do tempo, Isaque deixa de mamar. Segundo a cultura judaica, quando a criança deixa de mamar, isto é motivo para um judeu dar festa na sua casa, fazer um grande banquete. E é exatamente isto que está acontecendo no livro do Gênesis capítulo 21 e versículo de número 8. A Bíblia diz que Abraão está servindo um grande banquete em sua casa. A casa de Abraão está em festividade pelo fato de Isaque ter deixado de mamar. Parece que vejo Abraão fazendo convites e enviando para terras longínquas, para fazer com que os seus amigos e parentes viessem festejar aquela grande banquete que estava em sua casa. Parece que vejo Abraão indo até a tenda dos seus vizinhos e dizendo: vinde comigo, vamos festejar na minha casa, pois o meu filho Isaque deixou de mamar. Porém, no meio daquela festividade, no período do banquete, a Bíblia vai dizer que Ismael começa a zombar de Isaque. A Bíblia não vai dizer que tipo de zombaria ele faria, porém, a Bíblia se atém ao fato em dizer assim: ele zombava. E quanto ele zombava de Isaque, a Bíblia diz que Sara foi testemunha ocular de tudo o que estava acontecendo. E quando ela testemunha, quem sabe ela chega para Abraão e diz assim: acabou a festa, mande embora os vizinhos, se despeça dos parentes. Por quê? Porque agora nós vamos nos assentar e resolver um problema de família. Gênesis capítulo 21 e versículo 10, Sara ora para Abraão e diz assim: mande embora esta e o filho da mesma. Por quê? Porque eu não quero mais vê-los na nossa casa, eu não quero mais cruzar com eles na nossa propriedade, eu não quero mais olhar para o rosto dele. A Bíblia diz que Abraão fica pesaroso, conduído com aquela situação. Por quê, pastor? Porque Abraão sabia que se ele colocasse em prática o desejo de Sara, ele estava retirando
tirando direitos que eram conferidos a Agar. Qual direito? Havia uma lei que antecede a lei mosaica que dizia que se um senhor se apoderar de sua senhora e coabitar com ela, e ela gerar um filho, ela tem o direito de ser cuidada por ele por toda a sua vida. Se Abraão colocasse em prática o desejo de Sara, ele estava tirando o direito de ter o amparo familiar na vida de Agar. Porém a Bíblia diz que enquanto Abraão se conduía, enquanto seu coração ficava pesaroso, a Bíblia diz que Deus entra na história e diz assim: Abraão, dai ouvido a Sara em tudo quanto ela te diz. Ouça o que eu vou te dizer. Apesar de Abraão ter deixado Agar embora, apesar de Deus ter permitido Agar ir embora, uma coisa me chama a atenção aqui, o que? É que a última palavra acerca da vida de Agar não veio da boca de Sara. A última palavra acerca da vida de Agar não veio da boca de Abraão. A última palavra acerca da vida de Agar veio da boca de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer acerca da nossa vida. A última palavra não vem da terra. A última palavra não vem da boca do homem. A última palavra virá sempre da boca de Deus. Se a porta se abrir, saiba, a última palavra veio de Deus. Se a porta se fechar, saiba que a última palavra veio de Deus. E se Ele permitir que a porta se feche, saiba de uma coisa: Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor para a nossa vida. Louvado seja Deus. Ei, a Bíblia diz assim: e Abraão levantou-se pela madrugada. Eu imagino Abraão dirigindo-se até a tenda dos escravos, a tenda dos servos, e dizendo assim: desperte Agar, desperte Ismael. Por quê? Porque chegou a hora de ir embora, chegou a hora de partir. Eles vão para o centro, para o meio da propriedade de Abraão, e quem sabe começam a se despedir um dos outros. Quem sabe Ismael começa a chorar copiosamente. Quem sabe Agar começa a derramar lágrimas, porque sabia que nunca mais poderia retornar àquele lugar. Parece que vejo do rosto de Abraão começar a rolar lágrimas. Abraão olha para ela e se entristece. Abraão vai dar na mão de Sara 3 coisas. 2 estão na Bíblia e uma não está. A primeira coisa que Abraão entrega na mão de Agar é alguns pães. Segundo, Abraão vai entregar na mão de Agar um odre de água. Terceiro, Abraão vai entregar na mão de Agar a sua liberdade. Quem sabe alguém vai olhar para aquela situação. Alguém coloca o rosto de fora da tenda, porque era de madrugada. Olha e diz assim: aquela situação ainda é resultado da discussão de ontem. Ei, Agar vai tomar consigo os pães que lhe foram dados. Agar vai tomar consigo a água que lhe fora dada. Vai pegar na mão de Ismael e vai dizer: vamos embora, vamos sair desta terra. Quando ela começa a sair pelas portas da propriedade de Abraão, os agoreiros olham e marcam no relógio dizendo assim: ó, até o meio-dia Agar e Ismael estarão mortos. Se eles não morrerem ao fio da espada dos ladrões, morrerão no meio do deserto. Olhe para cá, lá vai Agar, a serva que não era mais serva. Lá vai Agar, a escrava que não era mais escrava, porém com uma mente de escrava, com pensamentos de escravo. Olha o que eu vou lhe dizer: o maior desafio de um escravo não é livrar-se das algemas, não é romper com os grilhões, não é sair da cadeia. O maior desafio de um escravo é ter uma mente livre. Já disseram um grande pensador que as grades não é sinônimo de prisão e a rua não é sinônimo de liberdade. Por quê? Porque existe muita gente que está na rua, mas está preso, e existe muita gente que está na grade, mas tem o pensamento livre. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus nos chamou para a liberdade.
Deus nos chamou para sermos livres. Deus nos chamou para que tivéssemos uma vida livre. Só quem é livre, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Agar parte para o deserto. Ao chegar no meio do deserto, a Bíblia diz assim, ó: e acabou a água do odre, e esgotou-se a água do odre. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o desespero começa a bater no coração de Agar. Por quê, pastor? Porque ela sabia que uma pessoa não consegue viver tanto tempo no deserto sem água. Sabe o que vai dizer? O escritor chamado Nelson Clank vai dizer que uma pessoa, quando está no deserto sem água, ele vai começar a descascar os seus lábios, ele vai começar a engrossar a saliva. E terceiro, ele vai sentir os seus membros pesados, mas parecendo que está carregando chumbo. Ele vai dizer que a única ideia que ele passa na cabeça é que verdadeiramente ele vai morrer. É o que está passando no coração de Agar. Ela olha e diz assim: não há esperança, não há jeito, não há como, não há esperança. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que uma voz rasga o céu dizendo assim: Agar! Olha o que o texto vai dizer. A Bíblia diz assim, ó: e o anjo de Deus, escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz assim: e o anjo de Deus. Eu estou cercado de teólogos aqui. Todos nós sabemos que quando a Bíblia diz assim, e o anjo de Deus, a Bíblia está fazendo menção de uma aparição teofânica. O que é uma aparição teofânica, pastor? É uma manifestação visível de Deus. Sabe o que Deus fez naquele dia? Deus disse assim: hoje eu não vou mandar Miguel, hoje eu não vou mandar Gabriel, hoje eu não vou mandar Serafim, hoje eu não vou mandar Querubim, hoje eu vou descer na terra para resolver problema. Não, você não entendeu. Deus disse assim: hoje eu dispenso as milícias do céu e eu mesmo vou resolver o problema de Agar. Sabe qual é a primeira lição de Agar? Ela vai aprender que no meio do deserto o nosso Deus é um Deus presente. Diga comigo: Deus. Diga de novo: Deus é um Deus presente. Independente da situação, Deus é um Deus presente. O homem, dependendo da situação, ele pode te desprezar pelo caminho. O homem, dependendo da situação, ele pode te rejeitar pelo caminho. O homem, dependendo da situação, pode te deixar no meio da estrada. Mas Deus sempre será um Deus presente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. É esta verdade que vai fazer com que Davi escreva o mais lindo salmo da Bíblia, Salmo de número 23. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, aleluia, a presença de Deus nunca te deixará pelo caminho. Pastor, estou passando perseguição, Deus está presente. Pastor, eu estou sofrendo calamidade, Deus está presente. Pastor, eu estou passando por desafio, Deus está presente. Escute uma coisa: independente da situação, Deus está presente. Você pode estar comendo carne assada ou fritando ovo, Deus estará presente. Você pode estar vestindo roupa de grife, ou você pode vestir roupa de brechó, que Deus estará presente. Não faça diferente. Só quem acredita, levante a mão, levante a mão. Dá um glória aí, dá em glória, dá. Aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer. Isso é muito lindo. Por quê, pastor? Se você olhar para a Bíblia, sabe o que Deus está fazendo aqui? Quebrando um paradigma. Deus está quebrando um protocolo que se estabeleceu de Gênesis capítulo 12
a Gênesis capítulo 25. Que protocolo é esse, pastor? Se você olhar de Gênesis 12, chamado de Abraão, a Gênesis 25, morte e sepultamento de Abraão, sabe o que você vai ver? A Bíblia diz assim, ó: e Deus falou a Abraão, e Deus manifestou-se a Abraão, e Deus revelou-se a Abraão, e Deus fez aliança a Abraão. A Bíblia diz assim, ó: Deus e Abraão, Deus e Abraão, Deus e Abraão, Deus e Abraão, Deus e Abraão. Deus não se manifesta a mais ninguém, só a Deus e Abraão. Sabe o que é isto? Protocolo. Sabe o que é isto? Paradigma. Aí Deus diz assim, negativo: eu vou quebrar o protocolo, vou manifestar-se para alguém que não tem nome, vou me manifestar para alguém que é escrava, vou me manifestar para alguém que não tem nome no meio da sociedade, vou me manifestar para H no meio do deserto, quebrando o protocolo. Não entendi, pastor. Sabe o que acontece aqui? Nós criamos na nossa mente a ideia de um Deus que está vinculado a alguém. Nós criamos a ideia de um Deus, de uma presença de Deus que está trancafiada a um só homem, que está condicionada a um só homem. Nós criamos a ideia, pastor, de um Deus que está limitado a um só homem. É mais ou menos assim, ó. Escute o que eu vou lhe dizer: se Abraão não cantar, a presença de Deus não se manifesta. Se Abraão não pregar, a presença de Deus não se manifesta. Se Abraão não estiver profetizando, a presença de Deus não se manifesta. Se Abraão não estiver ministrando, a presença de Deus não se manifesta. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui, ó. Deus me trouxe de Tucumã para dizer isso. Olhe para mim: a presença do meu Deus não está presa a ninguém. A presença do meu Deus não está cativa a um só homem. A presença do meu Deus não é escrava. A presença do meu Deus é Senhor da casa. Ele usa quem quer, manifesta-se a quem quer. Aleluia, aleluia. Deixa eu mandar um pouquinho mais. Escute o que eu vou lhe dizer. A presença de Deus não está presa a ninguém. O nosso certificado teológico não nos torna proprietário desta presença. O nosso certificado acadêmico não nos torna proprietário desta presença. O nosso vídeo na internet não nos torna proprietário desta presença. Ter nome no Brasil não nos torna proprietário desta presença. Sermos conhecidos fora do Brasil não nos torna proprietário desta presença. A presença de Deus é livre, é livre, é livre. É livre, é livre, é livre, é livre. É livre. Quer ver, quer ver? Levante a mão para o alto, levanta. Levanta a esquerda também, levanta. E põe a mão no ombro de quem está do teu lado, põe. E com autoridade diga assim: sinta a presença de Deus que está na minha vida. Sinta, sinta a presença de Deus que está na minha vida. Sinta. Aleluia, aleluia. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Olha aqui para mim, filma aqui meu rosto, filma. Eu vou entregar uma palavra para quem ainda não assumiu a tribuna, para quem ainda vai pregar e para quem ainda vai cantar. Escute o que eu vou lhe dizer, olha aqui para mim. Quando você assumir este microfone, esta tribuna, assuma com confiança, porque a mesma presença que esteve na vida de quem já pregou e de quem já cantou, estará na tua vida também, estará na tua vida também, estará na tua vida também, estará. Presença de Deus. Vou finalizar agora. Escute o que a H vai aprender. A primeira coisa, ela aprende que a presença de Deus está sempre presente, independente da situação. Segunda coisa que ela vai aprender: a promessa de Deus não morre. Capítulo de número 18. O anjo chega para ela e diz assim, ó: ergue-te e vai buscar o menino. Por quê? Porque eu tenho uma promessa na vida dele. Qual? Ele será, farei dele uma grande nação. Ele será um homem grande sobre a terra. Tem muita gente que olha para esse versículo e diz assim: Deus está fazendo promessas a H e a Ismael. Negativo. Deus está lembrando a H de uma promessa que o menino já tinha. Se você olhar a Bíblia em Gênesis 16 e versículo 10, você vai ver que Deus já havia falado desta promessa, porém H se esqueceu da promessa de Deus.
Agar esqueceu-se do que Deus falou. Por quê, pastor? Por causa do desafio que estava à frente dela, por causa da situação que ela estava vivendo, por causa do momento de calamidade em que ela estava passando. Escute o que eu vou lhe dizer: todas as vezes que enfrentamos este período, a gente tem a nossa fé minada, a gente tem a nossa fé roubada. A fé e a esperança que está no nosso coração é retirado por causa deste período. Cantora Luceli, Deus abençoe. A nossa fé é tirada por causa do desafio, da luta e dos intempéries da vida. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Olhe para mim, você que tem promessa. Olhe para esses homens que estão aqui, todos eles, homens e mulheres que estão aqui na tribuna. Se você olhar para eles aqui, você vai perceber uma coisa: nenhum deles caiu de paraquedas, nenhum deles chegou aqui da noite para o dia. Todos eles enfrentaram situações difíceis, todos eles enfrentaram situações de calamidade. Se você conversar com cada um deles, sabe o que você vai perceber? Você vai perceber as marcas do tempo, as cicatrizes da jornada. Pastor, então como eles estão de pé? Sabe por que estão de pé? Porque eles acreditam em um Deus que é fiel com a sua promessa. Eu vou repetir de novo: eles acreditam em um Deus que é fiel com a sua promessa. Quem sabe, quem entende, quem reconhece o Deus que o prometeu, não é barrado pela situação da vida. Quem tem certeza do Deus que o prometeu, não é barrado pelos empecilhos da vida. Por quê, pastor? Porque Deus permanece sendo fiel com a sua promessa. Permita-me aqui fazer uma exegese bíblica acerca da fidelidade de Deus. Deuteronômio no capítulo 7, versículo 9. A Bíblia diz que Moisés olha para Israel e diz assim: e saberás que o Senhor vosso Deus é Deus, o Deus fiel. Sabe o que é que Moisés está dizendo? O Deus que vos tirou da terra do Egito, tirou com um propósito. O Deus que vos tirou da terra do Egito, tirou com um propósito. Qual? O propósito de revelar a sua fidelidade a patriarca que um dia ele prometera. A Bíblia vai dizer que o profeta Balaão um dia está desviado, mas quando perguntaram acerca de Deus para ele, ele abriu a boca em Números 23 e 19 e disse assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, explode uma visão diante do profeta, e Deus diz: profeta, o que tu está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: tu viste bem, porque eu velo para cumprir sobre a minha palavra. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que por duas coisas Deus não pode mentir: primeiro, por causa da sua palavra; segundo, por causa do seu juramento. A Bíblia vai nos revelar que Deus não possui síndrome de parlamentar, que assume internet e rádio para contar lorota, para falar utopia. Não, Deus não possui síndrome de político, que aparece de 4 em 4 anos fazendo promessa e depois desaparece também. Não, o nosso Deus é fiel com a sua promessa. Louvado seja Deus. Escute o que eu vou lhe dizer: se você tem uma promessa, você pode colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, o chão pode estar desabando debaixo do teu pé, mas a palavra de Deus permanece qual? A palavra dele é: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra está de pé. Fique de pé comigo, fique. Vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração agora. Se prepara para cantar. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, olhe para cá. A promessa de Deus é real na nossa vida, mas existe um dia em que nós temos que escolher entre viver aquilo que Deus nos falou e entre aquilo que os nossos olhos estão vendo. Há um dia em que nós somos desafiados a viver entre aquilo que Deus nos falou e entre aquilo que nossos olhos estão vendo. Abraão passou por isso, e quem vai escrever
Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim, ó: porque Abraão creu em esperança contra a própria esperança. Ou seja, Abraão olhava para si e dizia: não há jeito, não há esperança. Mas de repente dentro de si alguma coisa dizia: Abraão, quem tem promessa não é barrado. Abraão, quem tem promessa não é parado. Abraão, quem tem promessa não morre. Abraão, quem tem promessa não fica barrado, não fica parado. Abraão, a minha promessa vai adiante de ti. Segura na mão do seu irmão, segura, pode cantar, cantora. Louva a Deus.